Tirei, vem pra cá. Aqui. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Também por amar o mês de julho. Mas estou feliz por também estar no culto de Santa Ceia. Bastante nervoso, nunca tinha ministrado no culto de Santa Ceia. E aí fica aquele jeito e as mãos congeladas. Mas que o Espírito Santo possa direcionar, possa conduzir, tudo venha ser da honra e a glória do Senhor. Amém? O Senhor vai estar levando um vinho da água. O Senhor ministrou no meu coração. Ministrou para um homem do altar. Testei ele ali na porta e falei: Silêncio, você vai lavar o vinho. Vai ser para a igreja? Amém. 422. Eu peço para que a igreja também louve junto com ele. Amém. 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 No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor.
Depois disso, vocês estão bem? Os irmãos, abrem a Bíblia de vocês na carta de Efésios, a partir do versículo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. E diz assim: e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos 10 mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Somente até aqui. Coincide muito do que nós vivemos no momento, somente quando a gente pensa em Santa Ceia. Hoje, na meditação na palavra, isso me fez, memorizar e fazer com que separassem duas partes. A primeira é: não tem como nós
desejarmos o céu se a gente não viver uma renúncia antes. E não tem como a gente viver a felicidade que Deus tem para a igreja se a gente não aprender a unidade. Então no texto ele traz as duas coisas. Vocês são salvos pela graça. O sangue de Jesus purificou e agora são salvos. E depois ele vai falar: o sangue de Jesus, o sacrifício que ele fez, unificou. Antes era um povo de cada lado, agora vocês são um corpo. Antes tinha mineiro, baiano, tinha gente de todo o Brasil, de todo o mundo. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós somos somente unificados, unidos em Cristo Jesus. Nós vamos para o momento da palavra. Escute. Jesus, ele, em paralelo junto com essa palavra, ele traz uma reflexão dizendo que o corpo e o sangue dele é o que nos traz vida. Ele traz e diz que aquele que não comer do corpo e do sangue dele não tem vida nele. Então a igreja, ela inicia-se um processo de que a gente precisa entender qual é o nosso princípio. Qual é o princípio, qual é o propósito de tudo isso. Paulo, quando começou a escrever para eles, ele quis mostrar para os irmãos que eles seguissem o princípio, se eles seguissem a palavra, se eles continuassem progredindo nisso, eles viveriam grandiosas promessas. Porque talvez aquilo que a gente pode prometer, aquilo que eu posso prometer para o meu pastor, são coisas aqui que a gente vai conseguir fazer. Mas Deus, em sua rica misericórdia, Ele nos prometeu coisas celestiais. Não somente aqui, mas celestiais. Não somente nesse tempo, mas coisas eternas. Então, no meio de tudo isso, nós precisamos começar a entender que o nosso processo inicial nós precisamos viver na cruz. Não tem como a gente compreender o propósito, sabe, do reino de Deus se a gente não olhar para a cruz. Hoje é o culto de Santa Ceia. E se a gente olhar aqui, vai ter o pão, vai ter um cálice, um suco de uva. Mas se você compreender o principal propósito do sacrifício de Jesus, você vai ver a oportunidade dizendo: eu vou para uma linda cidade que Jesus me preparou para lugar. E isso faz total sentido para as nossas vidas. Não mais agora presos àquilo que nós pensamos ou àquilo que nós podemos fazer, mas unificados na palavra do Senhor, dizendo: eu vou viver uma vida de renúncia, porque Cristo quer isso para nós, porque Cristo deixou isso para nós. Ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus: olha, se vocês não carregarem a cruz de vocês, não tem como isso. E carregar a cruz é deixar de lado todo o pensamento do eu, todo o pensamento do, sabe, de eu quero isso, eu acredito nisso, eu vou fazer dessa forma. Para poder deixar de lado tudo aquilo que nós pensávamos ser certo, para começar a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque o primeiro pensamento é: uma igreja que não é unificada, ela é separada. E uma igreja que não é separada, ela não tem roça, ela não tem vida, ela não tem nada. Então nós vamos para o texto, e no texto ele vai dizer que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entenda que em todos os lugares em que a gente começou a andar, a gente começou a conviver, em todos os propósitos que Deus tinha para a nossa vida, nenhum deles estava dizendo: ele se firmou e está lá sentado, ou ele fez isso porque o Cleiton estava lá, ele fez isso porque o pastor Florisvaldo estava lá. Mas em todos os momentos da Bíblia, o que ele diz é: façam isso, Cristo Jesus está lá. Comecem a andar dessa forma, porque Cristo andou e Ele está lá. E é nesse propósito, que é nesse início, de que a gente olha e fala: se eu viver uma vida que eu quero, nunca vou dar espaço para poder deixar Deus
transbordar sobre mim. Se for para poder viver uma vida que eu quero viver, nunca vou olhar para a cruz como realmente aconteceu. Porque é o que mais às vezes a gente começa a fazer durante toda a nossa caminhada. E quanto mais a gente vai conhecendo, é começando a ter consciência de que nós queremos isso, queremos aquilo outro. Nós vamos tomar essa decisão, tomar aquela. E o paralelo simples é de que Jesus olha para as crianças e diz: deixa vir as minhas criancinhas, porque são delas do reino dos céus. Aleluia! É porque a criança, ela está no processo de aprendizado e ela quer ter contato, ela precisa se sentir segura. Talvez a gente chegou nessa noite aqui e o que mais a gente queria era contato, se sentir seguro. Mas o que Deus tem para as nossas vidas é com que nós venhamos estar, sempre junto a Ele, sempre junto a Ele, sempre junto a Ele. Nós necessitamos estar junto a Jesus. E o sacrifício foi feito por Ele. E nós precisamos agora renunciar às nossas vidas para poder viver a vida que Deus tem para nós. Aleluia, Deus. Olhe para a mesa, ela está pronta. Mas olhe o propósito, por que ela está pronta. Olhe por que Jesus fez tudo isso. E olhe para Jesus e lembre-se de que se Jesus, Ele tirou toda a condenação que antes estava sobre nós, então agora o que nos resta é entregar tudo que nós temos, tudo que pensamos para Ele viver o propósito. Não vai mais agora funcionar a gente olhar e falar: eu vou viver a cruz pela metade, ou vou viver a minha vida de renúncia pela metade. Por quê? Porque a vida dentro da igreja é uma vida de unidade. E a unidade, ela traz renúncias. Não sou casado, mas convivo com a minha família. Às vezes o Thiago só me suporta daqui atrás. Mas às vezes ele renuncia a algumas coisas para poder viver em unidade comigo. Então, mesmo em qualquer convivência que você tem, você vai ter que renunciar. Você vai ter que aprender a conviver. E o que Cristo quer de nós é: renuncie à própria vida e comece a viver o que eu tenho para você. Deixe de lado os pensamentos, deixe de lado os nossos soberbos e comece a viver o que Cristo tem para a gente. Parece bobeira, mas olha só quanto tempo a gente escuta as pessoas dizendo: vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros. Irmão, o amor já devia estar implantado em nós, a gente não devia mais toda hora estar lembrando de umas coisas. Mas é porque a gente começa a se recordar das coisas que nós vivemos lá atrás e deixamos de presenciar o que Deus quer que a gente viva agora. Acho interessante. De tarde eu tinha feito uma oração. Eu pensei no pastor Veiga. E eu falei: Senhor, que o pastor Veiga esteja lá na igreja. Pastor, se coloca de pé, fazer um favor. Vem aqui. Vem do Senhor também. Vem aqui, pastor. Vem aqui. Isso. Aí. Porque ele era grande, eu pensei. Gente, eu fiz isso da última vez. E aqui o Ibson está com os braços estendidos. Agora o senhor vai olhar para o Tiago, meu irmão, lá atrás. O senhor consegue olhar para o Tiago? Não, do jeito que o senhor está. Se você consegue virar, pode virar. Pode virar. Do jeito que o senhor está. Você consegue virar? Não. Você vai vir aqui na frente. Você consegue ver o Tiago. Consegue? Então, agora volta para a posição original. Agora o senhor vai virar de costas para ele. Estende as mãos. Você vai fazer força, porque não pode virar. Você vai virar da mesma posição. E agora você vai tentar olhar para o Tiago. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que Cristo foi crucificado. Ele está aqui. Essa aqui é a nossa vida. Se nós tirarmos a cruz de Cristo, você vai ter liberdade, total acesso de voltar àquilo que você estava vivendo. Mas se você virar e entender que a cruz de Cristo está aqui e que nós precisamos estar crucificados juntamente com Ele, não tem como você olhar para trás.
Então nosso princípio é: esteja olhando para frente. Aleluia. Sabe por quê? Porque a única coisa que o Ibson consegue olhar, olha para os céus, Ibson. Quem está lá nos céus é o Pai, não é? Agora olha para a igreja. Quem está na frente são os nossos irmãos. Então a vida crucificada nos traz isso. Aleluia. A gente só começa a olhar para os céus e olhar para os nossos irmãos. E isso é possível. Aleluia. Não dá mais tempo do Y olhar para trás e falar: eu quero falar com o Tiago. Deus. Ele está olhando para os irmãos e está olhando para Cristo Jesus. Aleluia. 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 Não dá tempo. Deus me mistério. Então entenda. Talvez tudo aquilo que você está querendo viver durante anos e anos e anos e anos e buscando, o princípio é: renuncie a sua vida. Renuncie os seus pensamentos, renuncie os seus desejos. Comece a viver a crucificação de Cristo. Aleluia. Deixe ser crucificado. A Bíblia diz de que se Jesus disse isso, que aquele que quiser ter vida, ele vai ter que perder. Mas aquele que não quiser, ele não tem o que fazer. Então, nós estávamos aqui crucificados. Nós temos uma escolha, sabe? Talvez a nossa morte não venha a ser uma morte carnal. Talvez Jesus vai vir agora e arrebate a gente. Você vai ter uma morte carnal. Mas a morte que Deus tem para as nossas vidas é renúncia, 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 renúncia. É quando o pensamento de ficar nervoso, de ficar irado, vem sobre nós e a gente pensa e fala: eu vou renunciar. Não, eu vou renunciar. Não, eu tenho que... Não, renúncia. Por quê? Porque Cristo fez isso por nós. Porque Cristo viveu as nossas aflições e nos trouxe de volta essa paz, sabe? E nos trouxe de volta a consciência. E nos trouxe de volta o nosso princípio, que é olhar para os céus e ministrar, estar junto com todos aqueles que estão na terra. Aleluia a Deus. Então, de igual maneira, Glória a o Deus. que a gente precisa fazer é seguir os passos de Jesus. Assim que a mão. Se não seguir os passos de Jesus, se não viver a vida que Jesus tem, e não começar a viver aquilo que Jesus nos ordenou, a gente vai olhar e vai falar: tem um pão e um suco de uva. E quando esse pão e o suco de uva vier sobre nós, quando a gente ingerir ele, nós não teremos vida. Sabe por quê? Porque pessoas pegavam o maná e eles não tinham vida. Talvez era uma vida momentânea, talvez era só um pouquinho. Mas Jesus, ele veio e trouxe um princípio: eu sou o pão que desceu do céu. E todo aquele que quiser ter vida, eles vão ter que comer deste pão. E todo aquele que quiser ter vida, vão ter que se alimentar deste pão. E vão ter que beber do sangue. Tem um versículo lá em Levíticos que vai dizer assim, de que, acho que Levíticos 17, vai falar que eles não podiam comer a carne com sangue, ou animais que tinham, sabe, a carne ensanguentada. E aí Jesus vem lá no momento do discurso dele e diz: vocês vão comer do meu corpo e vão comer da minha carne e vão beber do meu sangue. Parece bobeira, mas quando eles diziam que não podia, é porque a vida daqueles que estavam lá iam ser, a vida daquele corpo que estava ensanguentado, eles iam tomar posse daquela vida. Quando Jesus nos diz: venham e peguem minha carne e bebam do meu sangue, ele está dizendo: tomem posse da minha vida que eu tenho para vocês e comecem a viver ela. Aleluia! Não deixem somente ser uma coisa vaga ou vã, mas comecem a entender o propósito que é eterno. Deus nos fez sentar em coisas celestiais através de Cristo Jesus. Aleluia! Deixa eu prosseguir, senão não dá tempo. Aleluia. E o segundo propósito é:
o corpo. A gente renuncia a nossa vida. A gente se entrega para Jesus e renuncia os nossos desejos e as nossas opções, sabe? E tudo aquilo que nós pensamos ser certo, para vivermos a Cristo. Mas agora a gente não pode viver sozinho. Não faz sentido a gente viver sozinho. Sabe um ponto interessante? Quando os dois homens estavam caminhando para Emaús, eles estavam totalmente, sabe, desanimados, estavam desnorteados, eles estavam realmente muito, sabe, tristes por tudo aquilo que aconteceu. Quando Jesus encontra eles só começam a reconhecer Jesus depois do partir do pão. E para eles poderem reconhecer Jesus no partir do pão, precisavam estar junto com Jesus antes, porque senão não iam reconhecer. É como se fosse assim: eu reconheço meu pastor, às vezes dele olhar e ver algumas coisas, ele faz uma frase assim: eu entendo, eu convivo com meu pastor. Se eu não convivesse com ele, às vezes dele olhar, eu não ia saber. Então o que acontece? Eles estavam lá e eles viram Jesus partindo o pão. E automaticamente, quando Jesus partiu o pão e eles estavam tristes, eles reconheceram a Jesus através disso. O que isso nos traz? Que a gente precisa viver esta unidade, de reconhecer a cada um no corpo do Senhor. Por quê? Porque no nosso propósito de renúncia, o pé não dá para poder olhar para a mão e dizer: não precisamos de você, irmão. No nosso propósito de renúncia, o pé não pode olhar para os braços e dizer: não precisamos de você. Os olhos não podem olhar, sabe, para a orelha e dizer: não vamos querer você, orelha. Teve uma época na faculdade em que eu comecei a estudar sobre o corpo e foi muito assim inspirador de como as coisas eram voltadas a Jesus. Como tudo se encaixava de uma forma perfeita, voltada a Jesus. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos o corpo, amém? Amém. E quem é a cabeça? Quem é a cabeça? O corpo funciona da seguinte forma: nós temos formas de receber tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, através do tato, do olfato, do olfato, através dos nossos 5 sentidos, a gente começa a absorver tudo aquilo que vem de fora. E nós enviamos para a cabeça esses sentidos, esses estralos em nosso corpo, e a cabeça se organiza para poder movimentar o corpo. Sabe o que está acontecendo com muita gente? Decide não passar mais nada para a cabeça, está sentindo tudo de fora e está deixando tudo de fora. É como se alguém viesse, você te desse um beliscão e você não estivesse sentindo nada. O seu corpo foi atingido, mas a sua mente não viu isso. Nós estamos deixando de lado a nossa conexão com a cabeça, estamos esquecendo que através dela que a nossa movimentação vai vir. Por quê? Porque estamos desejando não viver uma renúncia, não viver o que Cristo colocou, sabe, tudo que Cristo ministrou, tudo aquilo que Cristo entregou para nós. A nossa conexão precisa ser entre corpo e mente, e a mente para o corpo. Às vezes a gente olha para uma situação e diz: parece que o céu está de bronze, parece que as coisas não estão fluindo. Se a gente for olhar bem para o corpo, é como se a mensagem viesse do corpo para a mente e a mensagem da mente para o corpo não viesse. Por quê? Em outras formas, às vezes a gente está aqui vivendo uma vida relaxada, uma vida de qualquer jeito, e a gente está tentando mesmo assim enviar mensagens para a mente, querendo resposta dela. E ela não vai mandar. Talvez durante o ano inteiro, do início do ano até agora, você está esperando, falando: Jesus, eu preciso dessa resposta, mas está vivendo relaxadamente. Aí daqui a pouco chega para o culto e diz: eu vou mandar a mensagem do corpo para a mente, e a mente não manda nenhuma mensagem. Não quer dizer que ela não ouviu, quer dizer que a sua mensagem não está fluindo. Aleluia! Por quê? Porque quando ela mandar a mensagem da mente para o corpo não vai obedecer o que ela quer. Então não tem propósito ela mandar mensagem. É como se o pastor olhasse, o pastor Marcelo olhasse e falasse: Leito, vá até ali do outro lado.
e eu não fosse, e ele ficasse, e aí? Entende? Se não viver uma vida de renúncia, a gente não vai nunca compreender isso aqui. É profundo. A gente nunca vai entender o quão profundo é esse momento nas nossas vidas. Irmãos, o momento da Santa Ceia não era somente para relembrar, não era somente para lembrar de Cristo Jesus, mas era para a gente estar sentindo a vida dele fluir dentro da gente. Aleluia. Era para você estar sentindo ela fluir dentro de você, dizendo: eu estou aqui, eu faço parte de um corpo que é santo, que é purificado através do sangue de Jesus. Oh, glória. Aleluia. E o propósito disso tudo é estarmos unidos em Deus. Então, se os seus pensamentos forem maus, renuncie ele e viva com a esperança que há em Cristo Jesus. Se o seu desejo é viver, sabe, igual você acabou de falar, deixa a vida me levar, está na hora de a gente tomar um rumo e dizer: eu preciso ser guiado por Cristo Jesus através do Espírito Santo, porque esse é o nosso princípio. O corpo de Jesus foi moído, nós estamos lembrando dele, mas será que nós estamos compreendendo o que ele nos ordenou? Não é uma exortação, é uma orientação. Voltemos à origem, ao princípio, ao amor. Vamos nos voltar a olhar para Deus e dizer: eu estou no corpo de Cristo. Eu prefiro perder o culto de ceia para poder viver aquilo que eu quero. Isso me chocou muito. Isso para mim foi, sabe, como se... Essa talvez foi uma das palavras mais duras que eu já ouvi de alguém. De alguém que não queria renunciar a algo para poder viver os desejos que queria. E aí, meu pastor, nessa ocasião, disse: mas você vai ficar sem ceia. A pessoa disse: eu escolho ficar sem ceia, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu quero. E aí a gente olha e às vezes a gente vê situações em que nós fazemos a mesma coisa. Deus está aqui ministrando, dizendo: muda sua vida, muda sua vida, muda sua vida. Independente se você iniciou agora o ministério, já está caminhada faz tempo, mas continue transformando a sua vida, continue mudando os seus pensamentos, continue vivendo, sabe, essa nova vida em Cristo Jesus. Continue renovando a sua mente para que as coisas do seu lado possam ser, sabe, ampliadas. Para que talvez aquilo que você sempre um dia desejou viver só está sendo ampliado através da mente que Jesus está colocando na sua vida. Aleluia! Mas nessa noite, de uma forma bem simples, são os dois propósitos que Jesus ministrou no meu coração. Nós louvamos o hino da harpa e ele nos trouxe a esperança de dizer: nós vamos viver numa linda cidade. Crente sem destino não existe. O cristão sem destino não existe. Nós temos um destino, e esse destino é estar junto ao Pai. Por isso nós louvamos antes. É para que a gente entendesse aonde nós desejamos parar. É para que chegasse nesse momento e eu dissesse para vocês: olha, renuncie à vida, porque esse é o final de todas as coisas. É mais fácil a gente perder a nossa vida agora e viver uma eternidade com Deus, do que escolher viver agora, ter a eternidade, ou ter uma eternidade, mas não com Deus. Se coloque de pé. Acho interessante porque eu venho, coloco um esboço, coloco as coisas na Bíblia, e acaba que o Espírito Santo deixa tudo isso de lado e fala: segue o barco, porque eu estou no barco, e aí você vai
me ministrar aquilo que veio do meu coração. Eu estava numa terça-feira aqui, Aleluia. eu ouvi um versículo, e Deus já tinha me falado do que eu ia tratar, mas esse versículo me chamou muita atenção. Primeira Epístola de João, capítulo 1, a partir do no versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele está, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós começarmos a caminhar na luz, se nós começarmos a entender o propósito de Jesus, nós vamos ser purificados pelo sangue dele. Nós viveremos uma eternidade. Então nesse momento eu quero que os irmãos coloquem as mãos sobre o coração de vocês e entenda que nós necessitamos renunciar a nossa vida para poder viver aquilo que Jesus tem para nós. E eu não sei o que você precisa renunciar. Eu posso falar um monte de coisa, mas eu não sei o que vocês precisam. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu vou precisar. Vamos orar? O Espírito Santo vai ministrar na sua mente coisas que vão vir. E você pode dizer: eu renuncio isso. Deus, no nome de Jesus, eu quero agradecer por Tua palavra. Senhor, eu oro para que nesse momento o Teu Santo Espírito possa tocar vidas e ministrar, Pai, uma renúncia, Senhor. Jesus, nós sabemos que o Senhor se entregou por nós. E uma vida de renúncia não faz, Pai amado, uma vida de renúncia, uma vida sem renúncia, Jesus, não faz nenhum sentido. O que nós queremos é viver com o Senhor até a eternidade. Queremos viver junto com o Senhor na eternidade, Pai. Por isso, nos purifica, nos limpa, Pai. Nos faz renunciar os nossos próprios desejos, Pai. Porque Satanás não tem força sobre as nossas vidas. Nós mesmos impedimos muitas das vezes de crescermos e amadurecermos na Tua presença. Porque nós fomos comprados pelo Teu sangue. E quando comprados através do Teu sangue, Satanás não tem poder sobre as nossas mentes, não tem poder sobre as nossas decisões. Ele vem, ele pode lançar, e nós podemos até mesmo aceitar, Pai, mas ele não tem o poder de impor nada sobre nós. Por isso, no nome de Jesus, através do Teu sacrifício, Pai, nós clamamos: nos perdoa. Nos perdoa pela nossa arrogância, pela nossa soberba, por todas as vezes que nós dissemos: eu consigo, eu sei fazer. E quando o que o Senhor mais queria da gente era estar sentado aos pés ouvindo, Pai. E todas as vezes que nós questionamos, dizendo: Senhor, eu faço, eu consigo, e o Senhor disse: você está ocupado demais fazendo, demais tentando conseguir algo. Eu só quero que você me escute, só quero que você entenda o propósito. Sim, papai. Pai, nos ajude, através do Teu Santo Espírito, a renunciar à nossa própria vida e a entender que há coisas maiores, maravilhosas sobre aquilo que o Senhor nos prometeu. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos sacerdotes em Tua presença. Por isso, Pai, eu oro no nome de Jesus, para que todos nós, Pai, todos nós viemos viver uma vida de crucificação, Deus. Lembrando que não dá mais para olhar para trás, Pai. Agora seguindo, Pai, para aquilo que está firmado em Cristo Jesus, para aquilo que o Senhor nos prometeu, para aquilo que o Senhor está nos conduzindo.
Pai, ministra aos corações através do seu Santo Espírito, para que cada um venha renunciar, para que momentos chegarem, Deus, e nós possamos olhar para nós mesmos e dizermos: faço parte de um corpo santo, limpo e santo e purificado através do sangue de Cristo Jesus. Que não venhamos mais pensar em somente aquilo que queremos, mas desejar viver as tuas benevolências e as tuas maravilhas, Pai. Senhor, no nome de Jesus, ansiamos pela essa vida, Pai. Ansiamos pela vida de renúncia. Ansiamos porque essa é a nossa esperança. Nós queremos morar junto com o Senhor. Nos ensina a andar em unidade, Pai. Nos ensina a andar em unidade e em amor. Nos ensina a viver, Pai amado, Pai, ao próximo, não para nós mesmos. Nos ensina a amar, Pai, como o Senhor amou. Esse é o nosso desejo, viver e amar como o Senhor amou. Pai, que o Teu Santo Espírito possa ser aquele que vem nos conduzir, e que o Teu nome venha ser glorificado, Pai. Eis as nossas vidas aqui, Pai. Que nesta noite, através do ato da ceia, Pai, nós possamos lembrar que nós estamos tomando posse da vida de Jesus sobre nós. Que nós estamos tomando, sabe, que nós estamos, quando nós ingerimos, comemos a carne, bebemos o sangue, nós estamos compreendendo que é a vida de Jesus que está sendo inserida sobre nós. E que esse ponto possa ser o nosso ponto de renúncia. Que esse momento possa ser o nosso momento de renúncia. De lembrarmos por que renunciar. De lembrarmos por que devemos renunciar a toda a nossa vida. No nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém?